Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu colega Marco Leite. Lembrando que temos o apoio aqui da Six, que cede o espaço para a gente gravar os nossos episódios, e da Prefeitura de Canoas. O reforço da segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam no município. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Nosso convidado hoje, Tenente Coronel Fernando Meirelles. Exato, bom dia, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, aceito o convite para conversar um pouquinho com a gente. Queria começar conversando contigo um pouquinho assim da tua história. Assim, tu é de Canoas, acabou voltando agora para comandar nosso batalhão aqui. Conta um pouquinho dessa história, assim, como é que é? Tu nasceu aqui, viveu aqui, como é que foi? Claro, sim, Rodrigo. A história é um pouco estranha, né? Então, até voltar para Canoas é uma novidade. Eu, como disse, eu nasci aqui. Na verdade, não nasci. A família morava aqui. Eu fui nascer em Porto Alegre e já morava em Canoas. Como muitos, exato, como muitos de Canoas na época lá no final da década de 70, né? Então, nasci aqui, me criei aqui. Meus amigos, infância, juventude, estudei no Maria Auxiliadora, estudei na UBRA, né? Me formei em Direito lá, enfim, né? E aí, por questões do destino, ali um pouco da influência da carreira militar do vô, enfim, as experiências que a gente foi conhecendo ao longo do crescimento, eu entendi que eu tinha que incluir na Brigada Militar, né? Era um desafio diferenciado, era um desafio novo, era o primeiro concurso concurso de direito, pré-requisito, né? Uma mudança na carreira do oficial. Quando é que tu fizeste o concurso? Foi em 2002. Foi quando na mudança. Isso, A mudança legal ela foi em 97, mas teve um prazo de adaptação. Sim, eu lembro do delegado de polícia também, dos escrivães e tudo mais, na carreira da Polícia Civil também teve essa alteração, né? Foi uma organização ali para estabelecer o mesmo quantitativo de postos, entre aspas, né? Para ter os mesmos registros, os mesmos degraus durante de ascensão na carreira. Então foi o primeiro concurso, né? E aí fui chamado, incluí na Brigada em 2005. E quando me formei lá na Academia de Polícia Militar, já em 2007, aí foi o momento de ir embora de Canoas, né? Como eu fui classificado em unidades que não eram daqui, né? Fui classificado em Porto Alegre, na região sul de Porto Alegre, na unidade da Restinga. Mudei residência, firmei residência lá e, enfim, agora depois de 21 anos de carreira, chegando em Canoas. Acaba chegando em Canoas de volta. Não, bem-vindo de volta. Relembrando essa tua volta aí, primeiro fui amigo pessoal do teu vô, tá? Eu trabalhei com ele no Jornal Timoneiro em 1978, tu ainda nem tinha sido germinado ainda. Não, já, tá? 77. Ah, tá, exatamente. Já estava correndo no apartamento. Enfim, então conheci teu vô, né? E por conseguinte conheci tua avó também. Foi como é que a gente diz, um ícone da questão social de Canoas, né? Com a sua Santa Isabel, que hoje é tocada pelo Caco, né? Que a tua mãe, inclusive, foi atrás do Caco para fazer isso. Teu pai e tua mãe foram teu vô e tua avó foram dois pioneiros em Canoas. O teu vô foi da turma que instalou a base aérea em Canoas. É o grupo que vem de Santa Maria para cá e instalaram. E a tua mãe foi a primeira referência em saúde de Canoas com a Santa Isabel. Todo mundo procurava a Santa Isabel ali na descida da Coronel Vicente para procurar ajuda ou para um familiar ou alguma coisa que naquela época o SUS ainda não existia, né? No país. Então a Santa Isabel era o nosso SUS aqui de Canoas. Era da época do INAMPS ainda. Exatamente. Não tinha nem INSS, não tinha mudado as questões. Imagina tu agora, né, o neto desses dois ícones aí de Canoas, volta para Canoas, para o 15º Batalhão aí. O que tu diz disso, dessa história da tua família dentro de Canoas e a que se deve a alegria de tu retornar? A história, ela me traz mais um desafio, né? De poder honrar o nome deles, né, na cidade. Obviamente, a gente vem para trabalhar muito, vem com muito compromisso com a comunidade, independente de ter residido ou não aqui, né? Mas o fato de ter crescido aqui, de ter esses ícones na família, da avó Filomene e do vô Nemésio, traz uma responsabilidade, né? De lembrar todo o legado que eles construíram e deixaram aí, né? E que está representado até hoje, e o trabalho que o Caco vem desenvolvendo ali na ação social, a própria estrutura da aeronáutica aí como um todo, que o vô veio, a questão
da imprensa canoense, que o vô gostava muito de escrever, né? Então... Até foi dentro de um jornal que eu conheci ele, trabalhando no Timoneiro, que veio depois do Cruzeiro, né? Que era o jornal do seu vô, né? Sim. Eu lembro do vô no quartinho dele em casa lá, de manhã, todo dia, aquele barulho da máquina de escrever, tec, escrevendo. Não tinha um dia que ele não escrevia, né? Então, deixou os livros de memórias, livros de poemas, enfim, né? Alguns relatos escritos da história dele. E isso, como eu disse, é um compromisso a mais. Acho que te influenciou a atividade dele como militar, a tua escolha? Sem dúvida, a questão do regramento, do horário, da organização dele, embora ele já estivesse na reserva, eu não conhecia ele na ativa, né? Sim. Mas sabendo da história e da intenção dele lá na época de Segunda Guerra Mundial, que ele se voluntariou para ir, acabou não indo dentro da escolha lá, ele estava, se não me engano, servindo ainda em Salvador na época. Né? Então, isso acabou me atraindo. Contava. E aí acabou me atraindo essas questões de carreira militar. Né? Tanto que antes de eu entrar na brigada, eu tinha feito concurso já com direito, mas para quadro técnico tanto do Exército quanto da Marinha. Né? Justamente por querer seguir um pouco dessa carreira. E aí quando eu descobri que a brigada tinha mudado com a questão do curso de direito, eu disse, opa, é uma oportunidade, me interessa. E aí seguir adiante, né? Com base nos alicerces criados por ele. E o que ele te contava aí sobre essa questão da base aérea? Na época, quando veio para cá, não era aeronáutica ainda, era um regimento do Exército. Estava incipiente a história dos aviões, voar e não voar, depois foi criado a aeronáutica. Mas o que ele te contava dessa época? Ele falava da vinda dele para cá para ajudar justamente na construção disso aqui tudo, né? Vinculado ao Exército, obviamente, né? Ele foi para a reserva como major, né? E tentava buscar algumas questões de promoção de tenente-coronel ali que ele falava, não sei exatamente muito bem essa história, mas ele falava muito disso, de ter vindo para cá uma força designada para construir isso, para expandir, né? Então ele estava pioneiro dedicado a vir estruturar aqui essas bases. Eu tenho acesso a fotos do grupo, né? O batalhão deles que vem para cá, são coisas assim de trabalhar no barro mesmo. Exato, virar massa, pegar pá, enfim, né? Então, isso tudo me resgata, e me resgata dele ser homenageado lá, eu já aluno oficial, lá em 2005, 2006, com a medalha Santos Dumont, ali no 5º Comar, que foi uma das últimas homenagens que eu lembro de ter participado com ele, vim fardado com fardamento de aluno da escola, enfim. Né? Então, deve ter ficado todo orgulhoso, né? Foi depois da minha formatura lá, quando eu recebi a minha espada, enfim, então como oficial da brigada já, então podemos viver juntos esses momentos, assim, né? Foi muito legal. E a tua avó, dona Filomena? A avó é fora de série, né? É difícil falar da avó, assim, né? Participava de um evento com homenagem ao aniversário da instituição, alguns dias atrás, ali com o Caco, e aí quando ele colocou o vídeo dela falando, né, chega a dar uma emoção, assim. Né? Eu imagino. Porque a avó, eu lembro dela, né, até quando ela pôde caminhar, ela fazia questão ali da onde a gente morava, na Guilherme Morte, até a Coronel Vicente, onde é que era a sede da ação social, ela ia caminhando. Tinha que dar uma puxadinha dali, e tinha uma subida de lombinha, né? Exato, para chegar eu lembrava na gráfica Hilbert, ela vinha por ali, aquela então, fora de série, né? O que ela construiu, quantas pessoas ela ajudou, a gente às vezes não consegue nem dimensionar quantas vidas ela conseguiu mudar, né? Quanto ombro, quantas pessoas ela estendeu o ombro para poder... Sim, porque numa época assim não tinha SUS, a gente imagina hoje, né? Hoje a gente até, saúde tem um monte de problemas, tá tudo, mas hoje o cara tem posto de saúde perto de casa, tem uma UPA, tem um hospital e tal, naquela época não tinha. E às vezes não era só uma questão de saúde, era o remédio, o cara, era um aconselhamento, uma ajuda para uma família que precisava de alguma coisa. Era um tudo ali, né? Tipo, se não fosse esse tipo de... assistência social, enfim, né? Medicina, enfim. Era o amparo daquele cidadão que tinha um... E tu vê, né, que aquele prédio acanhado daquele jeito, porque tá tudo muito apertadinho ali, né? Eu frequentei várias vezes. Hoje tem aqui, né, uma unidade de saúde aqui, que é outro mundo, né? Tu vê, isso vem daquela semente, né? Sim, eu lembro que ele entrava naquele corredorzinho, né? Não muito comprido, mas, né, com várias salinhas e várias especialidades e várias pessoas para ajudar ali dentro dos seus contextos. O que tu acha que levou ela a fazer isso? Assim, o que tu acha que tinha na personalidade dela? Alguma coisa que inclinou ela a fazer esse tipo de trabalho social? Ela era muito preocupada nessa condição de ajudar. Desde sempre que eu conheci ela, muito agregadora, né? De família, de pessoas, enfim, né? De participação com a comunidade, de querer fazer a diferença. Então, acho que isso era muito dela, assim. E por isso ela tocou até, como eu disse, enquanto ela pôde caminhar, ela estava lá. Ela estava lá.
né? Depois ainda foi algumas vezes, né, um pouco mais debilitada, mas aí, enfim, com a idade avançada e doença, enfim, Sim, teve aí uma já hora era a que ela mesma teve coisa. que ser desligada, a mãe acabou assumindo antes de passar a questão para o Caco, né, fazendo uma mediação nesse meio tempo, e hoje a gente vê que a questão social tá aí, né? É questão de visão da tua mãe também, né? Ver que Também. que ela talvez não tivesse a capacidade que o Caco tem Não, sem de dúvida, carregar sem tanta. dúvida, sem dúvida. Porque hoje tu vê, né? Essa associação do Caco aí é algo, né? A gente Nossa, estava o junto, Caco é né, referência, né? num evento, né? Eu conheci a tua avó não conheci ela pessoalmente, conheci a história dela pelo Caco, assim, o Caco é um amigo, assim, um cara querido pra caramba, e aí quando eu conheci ele sempre falava muito como é que era antigamente e tudo mais, ele tem Ele tem um carinho muito especial pela Muito, família, né? muito. E ele diz, embora ele não chegou a conhecer pessoalmente a avó, né? Porque a avó acabou estando muito debilitada, enfim, faleceu, mas ele teve muita proximidade do vô, né? E da mãe também, né? Que passou justamente a história, as questões, né? A intenção, enfim. Então essa é a história da família. E né? o Caco mantém vivo, graças a Deus. Mantém, ainda bem. Queria te perguntar do teu trabalho agora, tenente coronel aqui. O que tu acha que é o teu desafio nesse momento? Né? A Canoas já foi uma cidade super, não dá para dizer criminalizado, porque parece meio pejorativo, mas teve índices de criminalidade muito altos, né? Com homicídios, assim, números assustadores e tal, roubos e tal. E a gente tem hoje níveis muito melhores, né? Sem O dúvida. que tu acha que é o teu desafio hoje Mas como é tenente coronel? importante lembrar isso, para completar a pergunta dele, tu veio da Restinga primeiro, né? Sim. E depois tu passou por Cachoeirinha. Essa é a minha última unidade foi Cachoeirinha, mas eu passei pela área central de Porto Alegre, passei pelo batalhão de choque, então eu tive algumas outras visões também. Fazer exatamente um parâmetro dessa tua caminhada, né? Porque se a gente pensar também, Restinga tem mais ou menos esse histórico que ele falou, e Cachoeirinha não menos também. Como é que é essa vivência nesses lugares te trouxe mais preparado para cá? Não, sem dúvida. Todo lugar que a gente passa na carreira, ele traz uma experiência, uma visão diferente, seja o operacional nos batalhões ou o administrativo, que eu também passei. Né? Tive a oportunidade de trabalhar no comando da brigada, fui ajudante de ordens do comandante Queda, que hoje é secretário de segurança. Né? Tive a oportunidade de trabalhar na Casa Militar, fui ajudante de ordens do governador Eduardo Leite no primeiro mandato. Então, essa visão administrativa e da política como um todo também é importante para a nossa carreira, para a gente entender algumas questões peculiares em relação a isso. Mas a gente vê uma grande evolução da brigada como um todo e uma consequente diminuição dos índices, desde a época de Restinga, onde nós tínhamos lá, quando eu me apresentei, eu brincava, a questão de recursos materiais, eles eram mais reduzidos, e hoje a gente tem uma realidade completamente distinta no estado. Né? A gente tem um número razoável de viaturas, um número de armamento, coletes, né? Cada policial tem o seu, que na época lá não tinha, o policial entrava de serviço, pegava o armamento, o colete, no final do serviço ele devolvia para que outro pudesse usar, exato, ia fazendo a rotatividade do material, e hoje cada um tem o seu. Né? E isso, obviamente, essa melhoria nas condições de trabalho, elas acabam refletindo nos indicadores de criminalidade. Né? Até que nós chegamos em Canoas, né? Então eu passei pela Restinga com grandes problemas lá na época Cachoeirinha, quando eu passei antes de vir para cá, então já estava numa situação controlada, né? Mas tive também no 9º, onde o problema de furto a pedestre era uma coisa, principalmente na Voluntários da Pátria. Seu 9º é o centro de Porto Alegre, né? Porto Alegre, exato. Então era um desafio, né? Ainda é, obviamente, mas não é o mesmo desafio que se tinha naquela época. E se falando em Canoas, numa cidade com 350 mil habitantes, né, o desafio maior, eu acho que é manter o que já se conquistou. Que a gente pega ali nos apanhados, né? Ontem eu falava sobre a questão de ocorrência de roubo a pedestre. No ano de 2017, a gente chegou a ter 3.800 ocorrências de roubo a pedestre ao longo do ano. Né? Isso aí dá mais de ocorrência de 10 ocorrências por dia. E hoje, nos últimos 3 anos, a gente tem uma estabilidade em torno de 600 ocorrências. Né? Dá um pouquinho menos de 2, né? Se a gente fizer uma média. Sim, é óbvio que a gente sempre quer o melhor. 80% de queda, né? mais. Exato. Mas é óbvio que a gente quer o melhor, que é, se possível, que não dê nenhuma. Né? Mas a gente tem que entender que, justamente, numa realidade onde a gente tem uma cidade gigantesca, né? Uma das maiores economias do estado, de população, enfim, né? E uma limitação de recursos, embora sejam recursos adequados para o nosso atendimento de ocorrências no geral, eu não consigo estar em todos os lugares, né? A brigada não consegue estar em todos os lugares. Porque é o brigadiano em cada esquina, que eles Exato, falavam, exato, né? E as questões do roubo e do furto são muito crimes de oportunidade, né? Então, enquanto a brigada tá lá, com certeza, né? Muito provavelmente ele não vai acontecer. A brigada saiu,
aquele que está com intenção de cometer o crime, ele vai acabar cometendo, né? E o desafio é esse, a gente está ao máximo presente, trabalhar com inteligência para poder justamente alcançar a maior população possível, o maior espaço territorial possível para ainda, né, manter no mínimo, como eu disse, ou até, com quem sabe, diminuir um pouquinho mais. Né? Então essa é a grande ideia. O governo Busato, um tempo atrás, ele investiu bastante na segurança pública, entregando algumas viaturas e equipamentos para tipo motos e carros. Sim. E agora, poucos dias atrás, o Ayrton também fez isso. Sim. Antes desses governos, o 15º era realmente péssimo em equipamentos. Como é que está hoje a estrutura do 15º para atender a população de Canoas? A estrutura hoje ela foi revolucionada, principalmente depois da enchente, né? Obviamente, como grande parte imensa parte de Canoas foi atingida pela enchente, a Brigada Militar também foi atingida pela enchente. Né? A sede da Matias teve que ser demolida. Né? Hoje ela está em processo de tratativas justamente com o prefeito Ayrton para que a gente possa fazer a reconstrução lá onde era. Ao lado do bombeiro também, né? Sim, inclusive tem boas notícias, parece que está andando. Tá? Eu conversei com ele, estive conversando com ele na semana retrasada, estive visitando o prefeito lá para falar sobre isso, e ele disse que, né, estavam em tratativas e deve acontecer aí dentro dos próximos meses, enfim, né? Está organizando para isso. Então nós temos, a Brigada tem uma estrutura adequada, porque a frota foi renovada, né? O efetivo deu uma incrementada, a gente Nós tem perdemos viaturas na enchente também, sim, eu tenho viaturas lá que funcionam hoje, mas foram recuperadas e na época estavam alagadas. Sim. Só que eu não consigo botar ela para rodar o dia a dia, porque ela tem algumas limitações. Eu uso ela mais para questões administrativas, enfim, ou para suprir uma outra necessidade. Mas a gente conseguiu, com o Programa de Incentivo à Segurança Pública, ajuda de empresários, o PSEG, comprar viaturas novas, o governo do estado aportou também viaturas novas, o próprio prefeito Ayrton, eu cheguei recentemente no batalhão e nós já recebemos 5 viaturas novas da prefeitura, motos da prefeitura, né? Tem viaturas mais antigas que foram feitas de outros governos, de cessão de uso, que continuam rodando também. Então a gente tem condições hoje de dar um bom atendimento para a população. Obviamente a gente sabe que tem problemas, né? Não é um atendimento perfeito, né? Existem ocorrências de roubo, de furto que a gente quer combater ainda, mas a gente, dentro dessa realidade, né, dessa cidade, dessa economia pujante, a Brigada dá um atendimento adequado e isso está revelado nos números dos indicadores de ocorrência que a gente tem hoje. A gente tinha aqui também um sistema de monitoramento eletrônico que chegou a ser melhor do que está hoje, por uma série de razões, na implementação depois, acho que faltou contrato ali de manutenção. Faz falta hoje um sistema eficiente assim, de controle eletrônico para suprir daqui a pouco esse trabalho da brigada, como falasse, né? Não tem como botar policial em cada esquina, brigadiano em cada esquina, brigadiano. Então a inteligência, a margem ajuda. Não, cerca. Com certeza faz falta. Acha que dá para melhorar? O que tá vendo sobre isso? Faz falta? Sem dúvida, já estive conversando com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, estive visitando lá o Major Alberto, Major Alberto, atual, lá o secretário adjunto Smolinski, né? Enfim, assessoria o Nelson, e a gente tem conversado muito. Eu vi lá as câmeras, eles me mostraram o sistema de monitoramento. Obviamente tem algumas questões que algumas câmeras precisam de manutenção e eles estão trabalhando no contrato, né, para isso, né? E o passo à frente onde a presença humana não está. Né? A gente consegue monitorar isso. Né? A gente tem, através do governo do estado, já em fase de instalação, mais 27 câmeras, né? E aí justamente para elas se espelharem, que é o programa Atento, elas estão sendo instaladas nesse momento em Canoas, com algumas câmeras com reconhecimento facial, outras que é uma outra novidade bem importante, né? Câmeras com reconhecimento de placa para fazer o cercamento eletrônico, né? E a gente poder acompanhar roubo de veículos, né? Veículos com irregularidades, enfim, né? O que for necessário. Então a tecnologia está aí para isso, né? O serviço público como um todo, ele precisa de recurso humano. Né? Isso não é novidade, nem no estado, nem no município, nem no governo federal. Né? E a gente tem que suprir isso com inteligência. Né? Então nós estamos monitoramento com drone, estamos procurando adquirir drones agora para a gente poder justamente também fazer monitoramentos de uma forma mais eficiente, motocicletas que dão mais mobilidade para o recurso humano, né? Ainda mais numa cidade onde a frota cresce exponencialmente e o trânsito cada vez piora mais, né? Mais veículo engarrafado, então a gente vai buscando essas alternativas, né? Para conseguir suprir. Eu lembro do caso justamente de Cachoeirinha,
foi uma das primeiras matérias que eu fiz sobre a questão do cercamento eletrônico, que foi o tempo de resposta. Lá na época o comandante de Cisca. Com o monitoramento, aconteceu um roubo, não sei se foi no centro de Cachoeirinha, ali na Rua dos Bancos ali. E o cara foi saindo, a brigada pegou ele lá quando ele estava chegando na freeway. Porque o tempo de resposta foi rápido. Não tinha um policial lá no centro naquele momento, o cara viu a oportunidade, roubou. Mas conseguiu cercar porque tinha o monitoramento. O alerta é imediato, né? Sim. E aí vai passando pelas câmeras de referência, a gente já vai conseguindo mais ou menos dar uma ideia de itinerário. E aí isso conseguiu fazer. Então, mesmo com a limitação ali, tinha o recurso. A gente sonha em ter um pouco isso, porque Canoas também é uma cidade muito cortada por estradas, é fácil de sair. Muitos acessos, né? Que é o Canoas, a gente tem o trem que corta a cidade, tem a BR que corta a cidade, enfim, né? Tem saída para Porto Alegre, tem saída para Cachoeirinha, tem saída lá para Esteio, enfim, tem muitas saídas, né? Obviamente, requer um investimento maior, mas é uma coisa que o poder público tem que trabalhar para cada vez melhorar mais. Tu citaste as enchentes, tá? Faz 2 anos que a gente teve a maior enchente do Rio Grande do Sul, e Canoas foi a cidade com certeza mais atingida, principalmente pela demora que as águas levaram para ir embora, né? Sim. Ficou praticamente destruído lá. Se fala em 85 mil residências que foram atingidas. Dessas, muitas não se usam mais. Aquele pessoal foi muito atingido, financeiramente também. Gente que foi embora. Tu falou que os índices de violência, as coisas têm caído, mas a gente tem que lembrar que economicamente isso também acaba fazendo a pessoa aí procurar alguns objetivos, e outros escolhem realmente a fazer o ilícito, né? Aí eu vejo, sabe, que eu acompanho muito, que caiu realmente os índices em Canoas, mas ainda a gente tem uma guerra de gangues aqui, né? Como tem em Cachoeirinha, onde tu passou, como tem... Esse dia um rapaz foi morto aqui em Niterói, aqui à noite. O perigo, sabe, tem muita gente que vai dizer assim, bandido bom é bandido morto. Não é assim que funciona, tá? Porque uma dessas balas que mataram o rapaz poderiam ter atingido um pedestre ou uma família que estivesse passando lá. Como é que tu está vendo essa questão dessa guerra de... Eu não diria que nós temos uma guerra em Canoas. Nós já tivemos disputas de território em Canoas muito mais incisivas, né? Hoje, a gente tem a média histórica de homicídios como se nunca se teve, né? Nós temos 19 crimes ao longo do último ano, né? Isso nunca foi... baixo. Nunca foi assim, né? Isso é resultado, obviamente, do trabalho da presença da Brigada Militar, da investigação da Polícia Civil, da Guarda Municipal na esfera de competência deles, porque eles também estão na rua, né? A Secretaria de Mobilidade, através do trânsito, enfim, é um esforço conjunto de presença do Estado para conseguir, né, conter esse tipo de disputa, né? Mas, obviamente, a gente sabe que tem, né, isso... essas divergências, né, essas questões de demonstração de força, enfim, em virtude do tráfico de entorpecentes, que é normalmente o que... Está no pano de fundo, né? Por trás. Exato, né? Exato. E a gente tem trabalhado muito, né, nesses locais que a gente sabe que tem o tráfico, para controlar isso, né? Eu digo Brigada Militar como um todo nesse último tempo que eu cheguei aqui, nesse último período, desse último mês. A gente tem efetuado prisões de tráfico de entorpecentes praticamente 2 a 3 por dia, né? Então é um número bastante elevado, e não são só poucas pedras, né? A gente pegou 9 quilos num dia, numa ocorrência só, no outro dia, ontem foi mais 2 quilos numa ocorrência, né? Então a gente tem trabalhado muito justamente para mostrar a presença do Estado, né? E manter essas organizações, cada uma no seu território. Para quê? Justamente para que não vá ter essa disputa, e essa disputa impacte no homicídio, e eventualmente uma dessas balas perdidas acabe atingindo uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Né? Infelizmente, às vezes acontece, como aconteceu um outro sábado ali, uns 10 dias atrás, essa ocorrência que o senhor falou lá no Niterói, na Rua Lajeado, né? Mas a brigada está trabalhando incisivamente, né? Então a Polícia Civil também, já estive conversando com a Delegacia de Homicídios, está investigando, né? Então a gente vai... dentro dessa esfera de atribuições aí, tentando cercar o máximo possível para que a gente mantenha essa estabilidade
né? E não se tem efeitos colaterais nessas ocorrências. E, em termos gerais, não só Canoas, tu acha que hoje o principal desafio da segurança é o tráfico mesmo? Ele acaba se relacionando com esses outros crimes. Homicídio, roubos tem também. desafios, o tráfico obviamente é um desafio, né? Porque tem relações justamente com outras ocorrências, mas um dos desafios também é o crime contra a mulher, né? A violência doméstica. Sim. Isso hoje, né, eu vejo aqui em Canoas, a quantidade de ocorrências que a gente tem de violência doméstica, ela ocupa um bom espaço. Não chegamos até o homicídio, né? O feminicídio que a gente costuma falar. Mas as ocorrências elas existem de violência doméstica. Do crime passional é o evitável, né? O crime passional tu não evita muito porque o cara tá no ambiente familiar, mas dá pra tu... então a gente trabalha isso, né? Na questão das organizações e do feminicídio, né? Dos crimes da violência doméstica. Então esses são os grandes desafios, né? Os desafios da onde a gente normalmente não consegue alcançar, que aí envolve não só questões de segurança pública, de polícia, mas de projetos de todas as esferas, né? Enfim, para tratar a questão de saúde mental, desde de base e criação para respeito da mulher, enfim, né? Então é bem amplo isso. A Brigada faz aquele trabalho do ProERD, por exemplo, né? ProERD, sim, inclusive tem formatura em seguida. Exato, desde a minha época, né? Eu sou de 79, um pouquinho depois de ti, né? E eu lembro na escola que teve, assim, nos primeiros, na época lá, era bem bacana, né? O pessoal da Brigada ia lá, a gente, pertinho da minha escola tinha um posto da Brigada, então o convívio com a Brigada sempre foi presente e tal. Tem um projeto, uma política da Brigada também, de repente, para entrar nessa casa da violência doméstica em escolas? Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha institucionalizada em âmbito de estado todo, e ela faz também, além do acompanhamento das medidas protetivas, ela faz as palestras educacionais. Né? Então ela entra na escola, ela vai lá, conversa, mostra a questão de respeito, enfim, como se portar, base familiar. Né? Então ela é complementar também nesse contexto ao ProERD, porque o ProERD está bem ativo, e aí nós vamos formar esse semestre 700 crianças nesse primeiro semestre. Né? Podia ser mais, obviamente, a gente gostaria que fosse mais, mas a gente tem limitação de pessoal, né? Não, mas já é um número expressivo, né? E a gente quer aumentar um pouquinho mais ainda para o segundo semestre, mas estamos na batalha. E as patrulhas também, né? Mediante demanda das escolas, a gente tem ido. Tem a patrulha escolar, a patrulha Maria da Penha, que falam sobre violência como um todo, e violência doméstica também. E nesse trabalho preventivo e de conscientização desde o pequeno, né? Que é onde a gente planta a sementinha da criança. Lá no futuro a gente não tem um agressor, ou até para a criança conseguir identificar, porque para a criança é difícil às vezes, né? O pai e a mãe brigando. Isso, porque ela tá vendo em casa, às vezes aquilo, e às vezes não entende muito o que está acontecendo. Até para ela começar a criar um senso crítico, né? Não de se meter, mas né? Eu não gostaria de repetir aquele exemplo, vamos tentar mudar, enfim, né? Isso, Coronel, é o seguinte, o senhor falou em segurança, crime contra a vida, essa questão do tráfico de drogas, e a questão que Canoas também era bem recorrente, e eu acho até que caiu, sobre roubo de veículos. Roubo de veículos é sempre um ponto de atenção, né? Continua caindo, né? Os números de Canoas, eles também já foram gigantescos, como eu falei, do roubo ao pedestre, e hoje eles estão num número mais estável, né? A gente tem, agora... Deixa eu até abrir o número que eu tenho, mas o roubo de veículo, a gente tem uma queda e hoje, né, no dia de hoje, nós temos 64 roubos desde o 1º de janeiro. Então, já estamos aí no metade de agosto, né, e a gente tem 64 ocorrências. Né? Então, no ano passado, a gente teve 136 ao longo de todo o ano. Então, a tendência se a gente continuar que a gente vai diminuir um pouquinho. Nós estamos estáveis para menos. Estável. E aí, em 2024, a gente teve 153, então ele está equilibrado. Mas também já teve picos de mais de 1.100 ocorrências num ano. Sim. Né? Então, a gente vê que, assim como todos os indicadores, o roubo de veículo ele está diminuindo. Mas é uma questão de atenção, porque também é um roubo, um crime de oportunidade e um crime com violência, né? E os crimes que geram mais impacto são os com violência. Se eu tiver meu carro furtado, meu carro foi furtado, mas eu não senti o impacto tão psicológico. Agora, o roubo de mão armada, agressão, enfim, isso gera um transtorno, gera consequências psicológicas para a pessoa, né? O risco do latrocínio. E o risco do latrocínio. Que o cara matar para roubar. Daqui a pouco a pessoa se assusta, não é nem reage, né? Se assusta com aquela condição e aí a gente sabe que não é só a pessoa que está sendo vítima que ela está com o ânimo alterado, né? O assaltante também, embora ele faça aquilo. Né? Então é preocupante. Então... Eu moro no Marechal Rondon, tinha um alto índice de roubo de veículos ali, inclusive com violência.
o meu enteado, filho da minha esposa, o cara deu um tiro nele dentro do carro, passou raspando o olho aqui, assim. Não chegou a pegar, mas ele sentiu isso, né? E eu vejo, tá? Que realmente diminuiu e muito ali. Nós temos um albergue ali, né? Que é uma questão ali na que faixa, volta e meia o pessoal está reclamando, que alguns saem e não vão prestar aquele serviço que tem que um prestar. semi-aberto ali, Isso, exatamente. E que vão ali para o lado do Capão do Corvo, aquela zona ali, e ficam por ali o dia todo sem fazer nada. Eu não presenciei isso, então eu só estou comentando o assunto. Mas a questão do roubo de veículo, que era praticamente toda hora acontecendo, simplesmente não aconteceu mais. Isso mostra que realmente a coisa tem melhorado. O trabalho está funcionando. Acontece ainda, né? Como eu disse, nós não zeramos nenhum tipo de ocorrência. Temos roubo de veículo? Temos roubo de veículo. Temos roubo a pedestre? Sim, Canoas tem roubo a pedestre. Mas a gente tem trabalhado muito para diminuir e a gente tem visto que o trabalho que tem sido desenvolvido pelos policiais militares que diariamente estão na rua aí, atendendo ocorrência ou em ações de prevenção, ele tem dado resultado. É um trabalho conjunto com a presença das forças de segurança do município, Guarda Municipal, Trânsito, como eu já mencionei, e da Polícia Civil de Investigação, que é fundamental a investigação para manter essa pessoa presa. Depois, quando a gente consegue prender, para que efetivamente seja um trabalho bem realizado, e a Polícia Civil ali, o delegado Cristiano, que é o delegado regional, tem conduzido um trabalho muito bom nesse contexto, né, para justamente manter essas pessoas presas o mais, né, quanto mais tempo possível, né, para a gente ter, obviamente, essa estabilidade que hoje a gente vê nas ocorrências. Lembrando que temos o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. O reforço de segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam no município. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Coronel, ainda... Não, tranquilo. Nós estamos falando da enchente ali, eu acabei esquecendo de lhe perguntar. Não foi só as estruturas que acabaram sendo atingidas, os brigadianos também foram. Como é que tá isso? Assim, ainda sente muito reflexo desse pessoal que perdeu, porque perderam tudo, né? Muita gente ficou sem nada. Como é que tá isso dentro lá do batalhão? Tem visto alguma coisa sobre isso? Reflexo? Dá para ajudar de alguma forma? Enfim. Temos conversado, a grande maioria dos brigadianos ali que eu conversei, que foi afetado na época ali das enchentes, eles já conseguiram se reerguer, organizar, obviamente, né? Alguns de uma forma um pouco mais simples, né? Trabalhando para construir, para se organizar dentro melhor. Das possibilidades de cada um. Mas foram muito ajudados também na época, né? A Brigada Militar teve uma campanha de apoio dos policiais atingidos lá, feito também pelo CACO, né? naquela ocasião, e que conseguiram alcançar ali para muitos dos policiais que penderam até tudo, né? Porque moravam também nas áreas de mancha de inundação afetadas, mas hoje eles estavam numa situação mais controlada. Obviamente, um ou outro tem uma questão, porque precisou contrair uma dívida, enfim, né, para poder se reerguer, tá se reorganizando, mas a gente tem conversado com eles ali dentro dessa possibilidade para a gente melhorar um pouco a condição dele ali, ou resolver, se for o caso. Traz reflexo no desempenho. Sem dúvida, né? Porque trabalha com a cabeça pensando no problema de casa, não trabalha 100% bem, né? Trânsito, as baladas seguras, essas coisas para manter. A gente tem tido poucos acidentes, já tivemos piores também, né? Também tem queda nisso. E como é que está a atuação da brigada junto da polícia de trânsito, né? A gente vê que tem muita ocorrência de trânsito, né? De fato, acidente de trânsito com lesões aqui na cidade, né? Uma coisa que me surpreendeu. Mas a gente tem trabalhado forte com a polícia de trânsito ali nesse contexto, né? Nós temos apoiado a balada segura semanalmente. E a gente vê que dá em média de 100 e alguma coisa de fiscalizações, né, com alguns autuados. E a minha proposta, e eu já tive conversando lá com o secretário, né, é justamente a aproximação. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente tem limitação de recursos, tem limitação de pessoal. Né? Não é novidade e não é de se esconder. Né? E quanto mais a gente trabalhar em parceria, a gente une força. Né? Seja com a Guarda, seja com a Polícia Civil, né? Polícia do Trânsito, né? A questão da mobilidade. Então, nós temos temos conversado sobre operações conjuntas e rotineiras. Para quê? Justamente para conseguir diminuir o sinistro de trânsito, a acidentabilidade, aumentar a questão de fiscalização também, porque a gente sabe que muitos veículos, às vezes, eles estão rodando de forma irregular, e isso acaba atrapalhando o fluxo, atrapalhando a cidade como um todo e, eventualmente, até causando um acidente. Né? Não só o veículo, mas, às vezes, os condutores também.
né, que precisam das habilitações, enfim, então com aquela questão de habilitação pendente ou vencida. Então essa é a aproximação, é uma das questões que eu já iniciei aqui quando cheguei, já visitei, e a gente está trabalhando para conseguir fazer mais operações conjuntas e melhorar muito mais ainda a questão da fiscalização do trânsito. Eu tenho os números aqui, diz que em apenas 12 meses de atuação, o Efetivo realizou abordagem de 157 mil pessoas, é metade da população de Canoas. Às vezes... E fiscalizou 107 mil veículos, recapturou 310 foragidos e apreendeu 130 armas de fogo. Não é pouca coisa, hein? As fiscalizações, e às vezes a gente, mas fiscalizou metade da população, que às vezes a gente fiscaliza as mesmas pessoas mais de algumas vezes, né? Por quê? Porque quando a gente vai na operação de combate ao tráfico, normalmente são sempre as mesmas pessoas que estão na rua. Né? As mesmas pessoas são abordadas, eventualmente a gente brinca, né? Deve ouvir falar, enxugando gelo, né? A gente prende às vezes as mesmas pessoas, então isso reflete no impacto dos números, né? Então não que a gente, metade da população, porque o ouvinte tá pensando lá, não, eu nunca fui abordado, minha família não foi, não, mas é que tem esse contexto. E obviamente esse trabalho proativo de fiscalização de veículos, de abordagem de pessoas é o que gera o resultado, né, de diminuição ou equilíbrio no índice de ocorrências. Então a gente tem conversado com os efetivos ali, eu tenho rodado, porque eu faço questão de estar na rua com eles, né? Eu digo para eles, onde a coisa acontece, está na rua, não adianta eu estar lá no gabinete achando que tô entendendo como a cidade está funcionando, porque lá de dentro a gente não vai ver as coisas como elas realmente são, mesmo já conhecendo Canoas da época que morei e nasci aqui na minha juventude. Então tenho procurado motivar a tropa justamente por isso, né? Para que a gente consiga ter um bom número de ações proativas, de abordagem, de fiscalização. Essas ações são... Eu sempre, quando cobria mais isso na época, eu fui editor de arte de Canoas, eu cobria mais, né? A gente achava excelente, assim. Até com um caso curioso, a minha filha tem 13 anos e ela passava numa barreira, assim, o que tá acontecendo? Assim, tal. E ela queria ir numa barreira. Passei 3 vezes, aí o brigadiano me parou. Só para ela ver como é que era uma abordagem e tal, né? Então, olha, vamos... Assim, tinha também uma questão de identificação. Ali aparece, né, a recaptura de pessoas. Às vezes o carro que o cara já não paga é um carro que está sujeito ali a estar disponível para o crime e tal. Sim. Naquela época tinha um alto índice disso. E um dado que eu lembro desse período, 2019, se não me engano, foram 63 homicídios na cidade. A gente vai chegar aí a 30 e poucos, talvez, se continuar nesses números. Acho que não chegamos. Talvez não chegando a 30. Não chegamos a 30. A gente já vem diminuindo e anos anteriores tinha passado de 100 e tal. Então a gente já vem numa descida. Mas eu lembro daquele ano, 63 homicídios, 2019, se não me engano. Que foi o ano que a gente fazia um mapeamento de onde é que estavam esses crimes, conversava com a brigada, né? Até tinha antigos comandantes que comandaram aqui Canoas, Coronel Mendes, que hoje está na Justiça Militar, e o crime anda sob rodas, né? Então tinha as operações que ele designava ali de barreiras permanentes, enfim, justamente para a gente tentar sufocar essa mobilidade do criminoso, né? E, obviamente, ela funciona em alguns momentos, mas a gente precisa estar sempre se reinventando, se rearticulando, porque na medida que a polícia vai tentando renovar suas ações, o criminoso também. Ele vai tentando driblar a fiscalização. Então é um eterno jogo de reinvenção, de planejamento, enfim, de revisão das ações. E já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria o teu comentário assim mais integração, brigada, Polícia Civil e Guarda. Em algum momento do passado, mais antigo mesmo, isso foi um problema. Tinha uma dificuldade de integração, especialmente entre a Brigada e a Polícia Civil, que casualmente são órgãos do Estado, né? Hoje isso está muito mais resolvido e tal. Mas como é que tá para ti no dia a dia, assim? Hoje, essa divergência que se tinha há muito tempo atrás, eu não vejo hoje em Polícia Civil e Brigada. Sim, né? A gente nota que a integração hoje ela acontece. A conversa, não só dos níveis de gestão, mas como os níveis operacionais, né? O policial que está na rua, o escrivão, o inspetor que está atendendo e fazendo registro de ocorrência, é conversa permanente. Né? Justamente porque todo mundo entendeu que nós fazemos parte do mesmo sistema. Não temos uma disputa por espaço, ninguém quer ser mais bonito que o outro, né? Nós queremos justamente o melhor para a população. Né? E aí, a partir daí, com esse processo de convencimento, com as questões das reuniões periódicas de governança que se tem, né, mensais, para ver como é que estão os índices de criminalidade, envolvendo Polícia Civil, Polícia Penal, Brigada Militar, Guarda Municipal, Trânsito, Judiciário. Então, nós temos todo o início de mês a reunião, isso demonstra essa participação conjunta. E que para mim é fundamental. Como eu disse, eu fiz questão de visitar o trânsito, fiz questão de visitar a segurança do município. Para quê? Cara, vamos firmar a parceria, nós precisamos caminhar todo mundo para o mesmo lado,
puxar para o mesmo lado, porque a população lá na ponta, ela não quer saber se ela está sendo atendida pela guarda, pela polícia civil, pela polícia penal, pela brigada militar, ela quer segurança. Então nós temos que trabalhar todo mundo, porque se não, se falam mal da segurança, não é só mal da brigada, é mal da segurança como um todo. Né? Então a gente tem que trabalhar assim, né? Penso assim. Eu acompanhei bem essa questão da Guarda Municipal ser formada em Canoas aqui. Eu estava no governo naquela época ainda, trabalhei há muito tempo atrás, 2000 e pouco, 2008, por aí. Não me lembro bem qual foi a data certa, mas existiu uma evolução muito grande da Guarda Municipal que se profissionalizou muito, né? Porque no início eles pegaram funcionários da prefeitura e transformaram em guardas municipais. Hoje os caras, tu olha... O concurso é para isso, né? Tu vê que eles têm um jeito de agir parecido com o da brigada, que é o que deve ser, né? Sim. Apesar de ter funções específicas, né? Então a evolução dessa relação está nisso, tá? Eles foram evoluindo, tendo cursos, essas coisas, e hoje não se impõem querendo fazer o trabalho que não é deles, né? Aqui no município a gente tem uma parceria, né? Ninguém quer se sobrepor à brigada, não quer se sobrepor à guarda, a guarda não quer se sobrepor à brigada. Né? A gente quer otimizar recursos. Então a gente conversa permanente com o secretário Alberto, com o secretário Smolinski ali, justamente para a gente poder otimizar o recurso. Não adianta eu botar uma viatura da guarda do lado de uma viatura da brigada. Né? Se a gente pode colocar uma da guarda ali, a brigada do outro lado, ou a fica da brigada e vai a guarda para o outro lado, justamente dentro desse contexto a gente melhor atender a população de Canoas, né? O exemplo do que a gente fala dessas barreiras, por exemplo, de balada segura, enfim, é isso, né? A brigada já não é mais a responsável pelo trânsito há algum tempo. Sim. Mas ela auxilia nisso aqui e também faz o papel dela quando pega daqui a pouco um cara que tá foragido, uma arma, um armamento irregular, né? Nunca... Estão se completando, exatamente. Na verdade, né? E o patrulhamento, enfim, as ações de rua, né? Elas acabam sendo assim também, né? Isso, De um tá onde o outro... operações com o trânsito, né? A gente tem já executamos uma vez e a ideia é trazer mais frequência em operações de fiscalização de bar noturno, que a gente tem muita reclamação de perturbação do sossego, de algazarra na rua, enfim. Então a gente implementar, e aí a gente já fez operações com bombeiro, envolvendo PPCI, brigada, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, enfim, essa questão dos alvarás, trânsito também, porque é importante nos entornos. Então a ideia é justamente a gente mostrar a força conjunta do poder público como um todo, né, para atender o anseio da comunidade de Canoas. Coronel, a gente falou de Canoas, basicamente, mas o 15º também atua em Nova Santa Rita, né? Como é que está a cidade lá? Sim. Nova Santa Rita é uma cidade muito mais, comparada, né, com Canoas, mais tranquila, mas é uma cidade muito grande que está crescendo muito. Eu tive já lá conversando com o prefeito, com o secretário Moacir, tive na reunião do Conselho de Segurança do município na outra semana, né? E a preocupação de Nova Santa Rita, que está com a guarda sendo estruturada também, né? Falei com o guarda, o comandante Vitor Hugo lá, né? É esse crescimento, porque está se tornando um polo econômico, com empresas que estão se instalando ali, e justamente também residencial, tem muitos condomínios grandes em fase de construção, projetos de implementação, e a gente tem dado uma atenção nesse contexto lá. Né? Então, é uma cidade segura, os índices apresentam números muito mais, né, controlados, digamos assim, mas é uma cidade que hoje lá, pelo censo, ela tem 30 mil habitantes lá em 2022, mas a gente vai conversar no município, né? Não, nós já estamos com quase 50. Né? A cidade está crescendo muito, e muito próxima desses grandes centros, né, da região metropolitana, com características de cidade do interior. Então, a gente tem dado uma atenção, temos uma companhia, um pelotão destacado específico para trabalhar em Nova Santa Rita. Né? Eu tenho conversado com minhas tropas de manobra aqui do 15 BPM, Força Tática e Rocan, né, os efetivos especializados, para também atenderem lá, né? Porque justamente é uma cidade que está crescendo e a gente precisa mostrar a presença do poder público agora, né? Porque para depois a gente ter menos problemas, se for o caso. Né? Sim. Então, crescer junto. Né? Exato. E essa parceria lá com a prefeitura é fundamental. O prefeito é muito parceiro. Estivemos lá conversando, né? Trocando ideias, trocando telefones até para resolver problemas. Sim. Assim como também tive aqui com o prefeito Ayrton. Né? Então, Nova Santa Rita tá explodindo. Né? E a brigada vai trabalhar lá para manter essa questão de segurança, enfim, trabalhar bem lá para atender a população lá da cidade também.
Sim. Lembrando que temos o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. O reforço da segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam no município. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Coronel, muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite para conversar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho muito importante as pessoas ligadas à cidade fazerem parte dessas. Pois é, eu fiquei feliz também que tu voltou. Porque a gente tem, Eu tô feliz também. Tô feliz. Confesso que não imaginava, né? Mas é um grande desafio, uma grande oportunidade aí. Enfim, né? Estamos à disposição para ajudar Vai dar a fazer tudo Canoas certo. crescer ainda mais. Seja muito Contem com a bem-vindo. gente aí, por Tem favor. nossos parceiros também. Muito obrigado. Obrigado, galera.